Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou responder algumas perguntas aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá. Clayton Flores te perguntou: grande fera, mais um conteúdo incrível. Estou tentando fazer uma regra de coloração simples, mas não está dando certo. EMA 12 acima da EMA 50, mais stop ATR comprado, igual a verde. EMA 12 abaixo da EMA 50, mais stop ATR vendido, igual a vermelho. Qualquer divergência entre eles, igual a branco. Só lembrando que EMA é a média móvel exponencial. É Exponential Moving Average, em inglês. Então Clayton, é possível criar assim, beleza? Eu vou mostrar aqui como fazer. Primeiramente, clica em Estratégias, depois em Editor Estratégias. Vai abrir aqui o editor, depois você clica em branco. Pronto. Depois vem aqui em cima em janela, depois clica em arrumar janelas contidas. E pronto, o gráfico fica de um lado e o editor do outro. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar isso aqui e vamos começar a escrever o código. A primeira coisa que eu vou escrever vai ser parâmetro. Embaixo do parâmetro eu vou escrever período EMA. Lembrando mais uma vez que EMA é a média móvel exponencial. Abre e fecha parênteses e vou escrever 12 períodos, ponto e vírgula. Embaixo, desvio, abre e fecha parênteses e vou colocar aqui 2.00, ponto e vírgula. O que mais? Período, ATR, mais parênteses e vou colocar aqui 20 períodos, ponto e vírgula. E por último, eu vou escrever tipo, média, ATR. Abre e fecha parênteses e vou escrever aqui KA Arithmetic, ponto e vírgula. Isso aqui corresponde à média móvel aritmética, mas você pode colocar números também. Lembrando que 0 é a média aritmética, 1 é a média exponencial, 2 é a média Weyers-Wilder, 3 é a média ponderada e 4 é a média ADX. Beleza, vamos só corrigir aqui o parâmetro desvio. Vamos colocar desvio ATR. Agora aqui embaixo eu escrevo var de variável. E embaixo do var eu vou escrever EMA 12, EMA 50, ATR, cor, dois pontos, real, ponto e vírgula. Vamos só colocar mais um parâmetro aqui em cima. Depois do período EMA, vamos colocar aqui período EMA 2. Abre e fecha parênteses. E agora eu vou colocar 50 períodos, beleza? Ponto e vírgula no final. Voltando aqui as variáveis, eu vou escrever compra, venda, dois pontos, booleano, ponto e vírgula. Mais embaixo eu escrevo início, embaixo do início eu escrevo fim, e agora entre o início e o fim, nós vamos começar a usar essas funções, beleza? Então vamos lá, dou um espaço para baixo, e vou escrever EMA 12, dois pontos igual, a média ESP, média exponencial, abro e fecho parênteses, e escrevo período EMA, fechamento, ponto e vírgula. Essa variável EMA 12 vai corresponder à média móvel exponencial de 12 períodos, calculando pelo fechamento. Lembrando que você pode mudar, pode colocar máxima, mínima, abertura, beleza? Mais embaixo eu escrevo EMA 50, dois pontos igual, a média ESP também, abro e fecho parênteses, e escrevo período EMA 2, fechamento também, ponto e vírgula. Uma média móvel exponencial de 50 períodos, calculando pelo fechamento. Mais embaixo eu escrevo ATR, dois pontos igual, stop, ATR, abro e fecho parênteses, e vou escrever desvio, ATR, período ATR, tipo, média ATR. E aqui depois dos parênteses, eu vou colocar duas linhas verticais. Essa tecla que está aparecendo aqui na tela. Coloco uma linha, duas linhas, e no meio das linhas eu coloco o número 0, ponto e vírgula. Agora aqui embaixo eu escrevo cor, dois pontos igual, ACL, branco, ponto e vírgula. Mais embaixo, compra, dois pontos igual, abro e fecho parênteses, e no meio dos parênteses eu escrevo EMA 12 maior que EMA 50 e abro e fecho parênteses de novo, fechamento maior que ATR, ponto e vírgula. O que quer dizer isso? O sinal de compra vai ser quando a média de 12 cruzar acima da média de 50 e o preço estiver acima do stop ATR, certo? Embaixo eu escrevo venda, dois pontos igual, abro e fecho parênteses, EMA 12 menor que EMA 50 e mais parênteses aqui, fechamento menor que ATR, ponto e vírgula. O sinal de venda é quando a média de 12 cruzar abaixo da média de 50, venda estiver abaixo do stop ATR, beleza? Mais embaixo eu escrevo se compra, então cor, dois pontos igual, ACL, verde limão, ponto e vírgula. Se der sinal de compra, a cor vai ser verde. Embaixo, se venda, então cor, dois pontos igual, a 255, ponto e vírgula. Esse número corresponde à cor vermelha, beleza? Mais embaixo eu escrevo paint bar, pinte o candle, mude a cor do candle. Abro e fecho parênteses e escrevo cor, ponto e vírgula. E com isso, o código está pronto, beleza? Mas antes de terminar, aqui no Profit tem uma função chamada plot candle. Como o nome já diz, ela vai plotar candles, certo? Mas nesse caso aqui, a gente pode usar ela para criar a regra de coloração como indicador, como se fosse uma média móvel, uma móvel up, porém em forma de gráfico, certo? Vamos escrever aqui, plot candle, abre e fecha parênteses, abertura, vírgula, máxima, vírgula, mínima, vírgula, fechamento, vírgula, cor novamente, e vírgula, cor, ponto e vírgula. Por que eu coloquei cor 3 vezes? A primeira vez vai ser a cor do candle positivo, a segunda vez é a cor do candle negativo, e a terceira vez é a cor dos partidos desse candle, do contorno do candle. E aqui nesse caso, a cor vai ser definida pela variável cor, beleza? Dependendo do sinal, ela vai mudar de cor. Só lembrando também que esse comando aqui pode pesar um pouco pro computador. Caso isso aconteça, é só vir aqui no começo da linha e colocar duas barras. E pronto, o comando fica desativado. Mas eu vou deixar ativado aqui por enquanto. Vou apagar aqui as barras, clico em salvar
Vamos chamá-lo de média, ATR, color. Salvar. Agora vamos colocar essa coloração no gráfico, para ver se ela funcionou ou não. Vou aumentar aqui a janela do gráfico, depois clico em indicadores, mais indicadores, e aqui eu pesquiso o nome do código que eu acabei de criar. Média, ATR, color. Aqui está ele, eu clico nele, e depois em inserir. Caso você prefira a regra de coloração, é só vir aqui do lado, tem indicador e coloração. Você clica aqui, e aqui está a coloração. Você clica no nome embaixo, e depois em inserir. Aqui ele pergunta se eu quero inserir no indicador, que no caso também é a coloração, ou no gráfico. Eu escolho a primeira opção, no gráfico. Clique em adicionar, depois clique em OK. E pronto, a coloração já está no gráfico, beleza? Mas só para conferir, vamos colocar aqui as duas médias móveis e stop ATR, certo? Dou um clique no gráfico e escrevo média móvel. Clico duas vezes na primeira opção, escolho os períodos, nesse caso vai ser 12, e clico em OK. Depois eu clico na média com o botão direito do mouse, depois em tipo e escolho o tipo exponencial. Pronto. Agora vamos colocar a média de 50. Dou um clique no gráfico e escrevo média móvel. Clico na primeira opção e agora eu coloco 50 períodos. Clico em OK. Depois clico na média, com o botão direito do mouse, depois em tipo e escolho exponencial. Vamos mudar também a cor dela para ficar mais fácil de diferenciar. Clico nela, pode ver que aqui em cima abriu uma barra de ferramentas e clico aqui nesse lápis, tá vendo? E aqui tem várias cores. Eu vou colocar aqui amarelo, beleza? Pronto. A média de 12 é a média verde e a média de 50 é a média amarela. E por último, vamos colocar o stop ATR. Dou um clique no gráfico e escrevo stop ATR. Aqui está ele, clico nele. Vamos só mudar a cor dele aqui. Vou deixar a linha verde mais acesa. Linha ATR mais, cor. Vou colocar aqui verde vivo. Clique em OK. Pronto. E olha só. Vou aproximar aqui o gráfico. A média de 12 está abaixo da média de 50. O preço está abaixo do stop ATR. Ficou vermelho. Beleza? A coloração para o sinal de venda está correta. Agora vamos ver o sinal de compra. Aqui. Aproximar aqui o gráfico. A média de 12 cruzou acima da média de 50. O preço fechou acima do stop ATR. O candle ficou verde. Beleza? E aqui tem um detalhe importante. Aqui nesse candle, a média de 12 estava acima da média de 50. Porém, o candle fechou abaixo do stop ATR. Então por isso ele ficou branco. Não teve sinal. Depois ele voltou a fechar acima do stop ATR e ficou verde novamente. Certo? A média de 12 continua acima da média de 50. O gráfico continua verde. Beleza? Mais para trás. A média de 12 estava abaixo da média de 50, mas o candle estava acima do stop ATR, beleza? O stop ATR estava comprado, então ele ficou branco, não deu sinal. Mas quando o candle fechou abaixo do stop ATR, já ficou vermelho, o sinal de venda se confirmou. Mais exemplos, olha só, média de 12 acima da média de 50, preço acima da ATR, candle verde. Aqui na frente, a média de 12 continua acima da média de 50, porém, o preço fechou abaixo do stop ATR, então não teve sinal, o candle ficou branco, certo? Mais pra frente, a média de 50 ficou acima da média de 12, e o preço fechou abaixo do stop ATR, então ficou vermelho, indicando uma operação de venda, certo? Ele se manteve na operação de venda até chegar nesse candle aqui, tá vendo? A média de 12 está abaixo da média de 50, mas o candle está acima do stop ATR, então não tem sinal, o candle fica branco, beleza? Agora aquele detalhe da coloração como indicador, que eu falei quando a gente estava escrevendo o código. Como é que ele funciona? Eu venho aqui em cima, clico no indicador que tem o mesmo nome da regra de coloração, média ATR color, e aqui do lado pode ver que tem um olhozinho. Eu vou clicar nele e olha só, pode ver que o indicador sumiu, certo? Para ficar mais fácil de entender, eu vou clicar no candle com o botão direito do mouse, depois em excluir regra de coloração. Pronto. Esse é o gráfico normal, beleza? Sem coloração. Agora vamos exibir o indicador de novo. Clico no nome dele, depois no olho. Olha lá, a coloração está em forma de indicador, beleza? Vamos ocultar novamente. Olha só. Com um só clique, eu posso exibir ou ocultar a regra de coloração, beleza? Então é isso, Sr. Clayton. Pode seguir esses passos que vai funcionar, certo? Lembrando que caso fique pesado, é só voltar aqui no código e desativar o comando plot candle. No começo dele, coloca duas barras, clique em salvar e pronto. O comando fica desativado, certo? Espero que ajude aí. Vamos para a próxima pergunta. Como que faz o indicador que marca topos e fundos? Então, na verdade até tem um indicador topos e fundos aqui no Profit, certo? Mas ele é plotado em forma de zigue-zague. Aí pode ser que não fique muito bom para ver. Vamos colocar ele aqui no gráfico para explicar melhor. Vou tirar aqui esses outros indicadores. Dou um clique no gráfico e escrevo detector de topos e fundos. É esse aqui, eu clico nele e pronto. Pode ver que ele plota em forma de zigue-zague, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Em vez de ele ficar assim, com a plotagem só no lugar, eu vou fazer ele expandir as plotagens. Expandir essa linha daqui desse topo até aqui, certo? A mesma coisa pro fundo. Eu vou expandir a linha daqui até aqui. Quando aparecer um novo topo, um novo fundo, aí a linha muda de lugar. Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao código, abrir aqui uma nova aba. E a primeira coisa que eu vou escrever vai ser parâmetro. Embaixo do parâmetro eu vou escrever períodos. Abro e fecho parênteses e vou colocar aqui dois períodos, ponto e vírgula. Embaixo eu escrevo var, VAR de variável. Embaixo do var eu escrevo detect, vírgula, P, dois pontos, real, ponto e vírgula. Agora aqui embaixo eu escrevo início, depois fim, e no meio desse início e fim eu vou colocar as funções nas variáveis, beleza? Dou um espaço para baixo e escrevo detect, dois pontos igual, a top bottom detector, ou detector de topos e fundos em português. Essa é a função do código que corresponde ao indicador topos e fundos, beleza? Abro e fecho parênteses
e escrevo períodos, ponto e vírgula. Pode ver que a função está com essa barrinha aqui embaixo, mas não está errado. É porque infelizmente o Profit não permite fazer automações usando o indicador topos e fundos. Então essa barrinha aqui embaixo é para avisar, beleza? Se eu colocar o mouse em cima, ele vai dizer o seguinte: o indicador topos e fundos atualiza valores no passado e pode não ter o valor atualizado em tempo real. Portanto, é bloqueado na automação de estratégias, beleza? Quem usa o indicador topos e fundos sabe o que isso acontece. Mas vamos lá. Continuando, eu escrevo se máxima igual a DTEC, então P, dois pontos igual a máxima, ponto e vírgula. Embaixo, se mínima igual a DTEC, então P, dois pontos igual a mínima, ponto e vírgula. Isso quer dizer, se o indicador topos e fundos formar um topo, essa variável P vai guardar esse topo, vai armazenar o valor do topo, beleza? E se o indicador topos e fundos formar um fundo, essa mesma variável P vai armazenar esse fundo, beleza? Agora aqui embaixo eu escrevo plot, abro e fecho parênteses e escrevo P, ponto e vírgula. E com isso o código está pronto. Clique em salvar, vamos chamá-lo de topos e fundos teste. Salvar. Agora vamos colocar ele aqui no gráfico para ver se está funcionando ou não. Vou aumentar aqui o gráfico, fechar aqui essa boleta. Depois clico em indicadores, mais indicadores, e aqui eu vou pesquisar o nome do indicador que eu acabei de criar. Topos e fundos teste. Aqui está ele, clico nele, depois clico em inserir e clico em OK. E olha só, vamos só mudar a cor dele aqui. Clico nele com o botão direito, propriedades, depois clico em aparência e aqui na cor eu vou colocar a cor branca, certo? Clique em OK, pronto, olha lá. Esse indicador azul é o topos e fundos padrão do Profit, beleza? Pode ver que sempre que ele forma um topo, esse topo só fica visível uma vez. Já no indicador que a gente fez, esse topo fica visível até aparecer um fundo. Olha aqui, o indicador nativo formou um topo, aqui nesse candle, e o nosso indicador plotou esse topo até aparecer um fundo. Quando apareceu, ele desceu, plotou o fundo aqui embaixo, vou aproximar aqui o gráfico, olha só, plotou o fundo e manteve a plotagem até aparecer um novo topo. Quando ele fez isso, a plotagem passou do fundo para o topo e manteve esse valor plotado até aparecer um novo fundo. É assim que funciona. Em vez de aparecer só uma vez, ele se mantém até aparecer um novo topo ou novo fundo. Agora vamos mudar os períodos do indicador para ver se está funcionando tudo certo. Clico no indicador nativo com o botão direito do mouse, depois em propriedades e vou colocar aqui 5 períodos. Clique em OK. Olha lá, pode ver que já mudou. Agora eu clico no nosso indicador com o botão direito do mouse, depois em propriedades e também vou colocar 5 períodos. Clique em OK. E olha lá, agora ficou ainda mais fácil de entender. O primeiro topo foi aqui, o indicador nativo plotou o topo aqui e o nosso indicador manteve esse topo plotado até aparecer um fundo. Quando apareceu o fundo, a linha também plotou ele e manteve plotado até aparecer um novo topo. Então, amigo, você que perguntou aqui se era possível criar um indicador topos e fundos, é possível sim. A gente criou aqui usando o próprio indicador nativo e deu certo, beleza? Como você pode ver, a plotagem fica ainda melhor. Espero que te ajude aí. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Fique com Deus.